Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Aleluia. Estamos felizes com o Senhor, mas só avisando os irmãos que o culto não vai acabar no horário não, tá bom? Nós vamos ser fiel à palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Aleluia. Quero dividir com a igreja a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mateus 4. Ainda bem que o meu pastor nem ouviu. Ele estava lá atrás. Aleluia. A partir do versículo 12, em nome de Jesus. Mateus 4. A partir do versículo 12. Aleluia. Aleluia. Da palavra do Senhor. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados nas regiões, à sombra da morte, a luz raiou. Só até aqui, em nome de Jesus. A palavra do Senhor aqui em Mateus, livro de Mateus, escrito, conhecido também como Levi, vai fazer menção de Jesus. E vai falar que no momento que Jesus ouvia que João estava preso, ele voltou para a Galileia. E a palavra vai continuar dizendo que quando Jesus ele chega ali para habitar em Cafarnaum, é uma cidade que a gente escuta muito falar, mas aqui ele fala de dois lugares no qual nós conhecemos lá atrás e muitas vezes não fazemos essa menção do que se trata. E na verdade nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, cadê o William para assistir e falar? William, eu estou tremendo aqui também, viu? Não é só você que fica nervoso, não. O título dessa mensagem nessa noite é Deus, Jesus, Espírito Santo, a luz que precisamos. E a palavra vai dizer que Jesus, vendo que João estava preso, ele decide fazer algo, ele decide voltar. E ele vai habitar em Cafarnaum, numa cidade marítima. E nós ouvimos falar de Cafarnaum de uma maneira totalmente diferente, muitas vezes. Mas eu quero falar hoje sobre algo que o Senhor colocou no meu coração. E aqui ele cita dois nomes. Ele fala de Naftali e de Zebulon. E nós sabemos que quando ele fala desses locais, ele vai fazer menção o quê? Às tribos. Mas antes até mesmo de fazer menção às tribos, ele fala que Jesus vira para aquele povo e diz: olha, onde tinha a sombra da morte, chegou luz. E quando nós falamos de luz, nos remete à criação, ao início de tudo. Que vai dizer que no princípio criou Deus o céu e a terra. Não existia luz, mas o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E a palavra vai continuar dizendo, e pela palavra de Deus, Deus disse, haja luz. E nesse início, quando se fala de luz,
Fala da luz natural que nós temos hoje. Do brilho, da claridade no qual nós contemplamos durante o dia lá fora. Até mesmo depois dando entendimento ao homem para criar a luz no qual nós temos hoje, quando está escuro, como nós estamos aqui à base de uma luz. E aí no decorrer da história, nós se deparamos com um versículo aonde remete a Isaías. Aonde Isaías lá atrás, mesmo sem conhecer tudo o que aconteceria, usado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, ele profetiza sobre o Messias. E esse texto que nós lemos agora, ele está lá em Isaías. Vamos lá, Isaías. Isaías 9. Aleluias. 9:2 diz assim, só para ganhar tempo, amém? Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E no 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra que é falada lá em Mateus, ela já havia sido profetizada lá em Isaías. A Bíblia, ela não entra em contradição. Ela se completa em cada momento. E a palavra vai dizer que aqui ele está falando que o povo estava em trevas, porque no começo vai dizer sobre Zebulon e Naftali, que eles estavam ali ao norte, e todas as vezes que os assírios vinham atacar, eram eles primeiro que eram atacados. Mas a palavra vai dizer também, nós sabemos lá das tribos, que Naftali e Zebulon eram lugares abençoados. Eram pessoas que foram geradas. E hoje nós falamos muito sobre mães, sobre filhos neste lugar. E a palavra vai dizer que Naftali foi o segundo filho de Jacó com Bila. E na região de Naftali era uma região fértil, com montanhas. E tinha vales. Mas era um lugar fértil. E Zebulon foi o sexto filho. Mas na linhagem de todos os filhos de Jacó, ele foi o 10º. Mas ele foi o sexto de Jacó com Lia. E também vai dizer que em Zebulon, onde depois ele fica ali com a sua família e vai destrinchando e virando aquele povo de Zebulon, era um lugar também muito importante. Sabe por quê? Sabe qual cidade fazia parte de Zebulon? Betsaiba, Cafarnaum e Corazi. Era uma cidade fértil. Mas também era uma cidade que também depois o povo estava ali meio perdido. Mas é uma cidade no qual Jesus falou, vou ficar ali habitando por um período. E essas tribos, elas se deu porque nós conhecemos um pouco da história. Para resumir um pouquinho, Jacó, ele trabalha para ter Raquel. Na noite do seu casamento, seu sogro te engana e dá Lia. E no dia seguinte, ele vê ali Raquel e ele resolve ainda trabalhar por ela. Mais alguns anos. E aí a história vai dizer, a Bíblia vai contar que as duas disputavam. Porque Raquel não podia ter filhos. Mas Lia dava filhos. Ou Leia dava filhos. Então Raquel resolve dar a sua concubina, a sua empregada, a sua serva, para que fosse se deitar com Jacó, que é Bila. E ela começa a dar filhos para Jacó.
Mas que quando aquela mulher tem filhos, o filho não era dela, o filho era da sua dona, da sua senhora. Mas a palavra vai dizer que todos os nomes daqueles filhos, a palavra vai sempre dizer que Raquel ou Lia se levanta e diz: olha, o Senhor me abençoou, então esse filho vai se chamar tal. O Senhor me deu, eu estava pedindo, eu estava sofrendo, vai se chamar assim. E a palavra vai dizer que foi dado ali o nome a cada um dos seus filhos. Fosse pela sua serva, fosse pela promessa do Senhor. Porque a palavra vai dizer que Raquel, ao passar dos anos, o Senhor a concede a graça de ser mãe. E ela ali tem 2 filhos antes de morrer. Mas a palavra vai dizer que em nenhum momento, aqueles filhos se mostram revoltados porque eles eram das servas ou se eles eram do próprio pai ou da própria mãe. E isso faz remeter a minha vida e a tua vida. O quanto muitas vezes nós queremos dizer: de repente a minha mãe trata meu irmão assim. Eu sou tratada assim por alguém, por acaso. Ei, o seu pai, ele é o mesmo para todos. O seu pai, ele não faz acepção de pessoa. Não foi o homem que te deu o nome, foi Deus que te deu o nome. Foi Deus que te deu o chamado. E quando Zebulon e Naftali nasceram, eles já eram promessa do Senhor. Eles não sabiam que teriam e seriam afortunados. Não somente de bens materiais. Porque a palavra fala que em Zebulon, o povo escondia as coisas até embaixo das areias, de tão bens que eles tinham. Porque ali era uma rota marítima. Então, a abundância em ter era muito grande. Mas a palavra vai dizer que com o passar do tempo, aquelas tribos, elas se desviam do propósito do Senhor. Porque vai falar que quando eles vão ali para alcançar aquilo que o Senhor mandou, Zebulon é um dos que vai, o Senhor diz: olha, você pega e não deixa ninguém quando você chegar lá. E ele fala: não, vamos deixar eles de escravos. Expulsa todos os cananeus quando você chegar. Não. Está precisando de um serviço, vamos deixar os cananeus ali trabalhar de escravo para nós. Quando você alcança a terra prometida, é para cumprir o que Deus falou. Não é pela metade. Não é para fazer só até onde te convém. Mas é para fazer até onde Deus mandou. Não é por conveniência, é por obediência. E a palavra vai dizer que com o passar dos tempos, nós chegamos aonde nós lemos. Aonde o povo estava sendo assolado. Lá em Isaías vai dizer que eles estavam sendo oprimidos, que eles estavam sendo desonrados. Porque os assírios estavam ali, sempre que invadia, eles eram os primeiros a ser apontados, a ser açoitados. Mas a palavra também vai dizer que ali, naquele momento, eles recebem uma profecia. Vai dizer: olha, você está vivendo em trevas? Fica tranquilo, a luz está chegando para a tua vida. Você está vivendo, sendo desonrado? Fica tranquilo, a honra do Senhor está chegando sobre a tua casa. Você está sendo tratado como uma pessoa inútil? Fica tranquilo, você é útil para casa e para o Senhor. E a palavra vai dizer que o tempo se passa. Aquele povo que outrora eram muito afortunados, são oprimidos, são perseguidos. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela não faz curva, ela não desvia, ela não retrocede, ela permanece.
E a palavra vai dizer que a profecia de Isaías, ela se cumpre. Mas ela não se cumpre só lá no Novo Testamento como nós conhecemos. Porque lá em Gênesis, a palavra vai dizer que quando Deus, ele chega para o barro, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava dizendo sobre a Trindade. Ele estava dizendo sobre Deus, sobre o Pai e sobre os Filhos e o Espírito Santo ali. O Filho estava ali presente, mas ainda não em carne, mas em espírito, ele ali estava. E a palavra vai dizer que passado o tempo, chegamos em Mateus, aonde vai falar que uma mulher simples, de um lugar tranquilo, recebe a divina graça. Ela recebe a visita do Espírito Santo de Deus. Ela recebe a oportunidade de gerar o filho. Ela recebe a oportunidade de gerar Jesus. E quando ela gera Jesus, e ao decorrer do tempo, Jesus ele cresce. E chega um momento que Jesus ele era muito simples, mas também quando ele queria falar, ele falava. E ele vai chegar lá no livro de João e vai dizer assim, ó: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, quem crê em mim, fica tranquilo, não vai perecer. Mas o engraçado é que quando Jesus ele vem falar que ele era a luz do mundo, ele não estava dizendo some uma luz física, não. Ele já estava dizendo que ele era a direção. Era ele quem clareava as trevas que tentavam habitar nas nossas vidas. Aquele momento, Jesus estava dizendo para aquele povo: ei, pode perseguir, pode vir pelo norte, pode vir pelo sul, mas o meu povo tem uma luz. Fica tranquilo, porque eu não vim para dar uma luz para vocês natural, que ela pifar, vocês têm que ir lá comprar outra no mercado. E vocês já ficam todos preocupados de ficar no escuro. Teve um apagão por esses tempos aí atrás, que nós ficamos bem perturbados. E o medo quando a bateria do celular estava acabando, não tinha onde carregar. E procurar a vela aqui no mercado não tinha. Teve que comprar até de 7 dias. Porque já não tinha mais de outra para comprar. Eu lembro que estávamos na minha cunhada, a gente foi em 300 mil mercados, né, amor? E nada. A mais barata que tinha acabado, era R$20. A vela. E o desespero tomou conta. O povo não conseguia pedir Uber, o povo não conseguia ver localização. Mas, em meio às trevas, onde está a luz que habita em você? Em meio às dificuldades que assolam as nossas vidas, aonde está não a luz natural, mas a luz que é Jesus? Aonde Ele está? Aonde Ele está? Quando está tudo bem, está tudo claro, eita que eu estou vendo Jesus. Quando eu quero algo, eu subo no monte, eu vejo até fogo. Mas e quando eu estou por baixo, na dificuldade? Aonde está Jesus? Aonde está a luz?
O que acontece com Naftali e Zebulon é que eles se acostumaram a ter riquezas, a terem abundância. E quando a perseguição chega, a primeira oportunidade deles é se sentirem ali pequenininhos, acuados. Mas eles se esqueceram que o nome deles e que o chamado deles eram para ser abençoados, eram para dizer, olha, está dando tudo errado, mas Deus continua sendo Deus. Não está saindo da forma que eu pensei, mas Deus continua sendo Deus. Deus, Ele não mudou. E é por isso que Jesus, tomado pela autoridade, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vocês não conseguem comprar com dinheiro. Não conseguem me esconder dos amigos que ainda não sabem que você tem Jesus. Eu não sou a luz da tua casa, que você apaga para pensarem que você não está em casa para não receber ninguém. Não sou eu essa luz. Porque a minha luz de Jesus para mim e para você, que a luz dele não se apaga sobre a minha vida e a tua. Nós não temos esse poder. Nós podemos sim deixar a presença do Senhor, mas a luz dele vai continuar brilhando sobre nós. Vai continuar brilhando, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. E passado um tempo que Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo, fica tranquilo, eu estou aqui. Ele vai seguindo com os discípulos e chega uma hora que ele fala assim, olha, está na hora de eu partir. Está na hora de eu ir para o meu Pai. Mas fica tranquilo. Eu vou mandar meu Consolador. Eu vou mandar aquele que vai estar com vocês. E os discípulos perturbados dizem, não Deus, não Jesus, o Senhor não vai não. Não, para onde o Senhor for nós iremos. E Jesus fala, não filho, para onde eu vou agora ainda não é o momento de você ir. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar lugar. E quando eu for, enviarei o meu Consolador. E o engraçado é que nós lemos que em Gênesis, o Espírito Santo estava ali, pairando. Estava com Deus. Quando os profetas eram usados por Deus, a palavra vai dizer no Antigo Testamento que o Espírito Santo de Deus vinha, habitava e depois ia embora. Quando vem Jesus, a gente sabe que ele era 100% Deus, 100% homem, mas ele não usou os atributos divinos ao seu favor. Ele foi servo sofredor. Assim como está escrito em Isaías. Ele foi conselheiro, ele foi príncipe da paz e continua sendo. Mas ele nos envia o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Que agora, como no tempo antigo, ele não vem só como uma força ativa, como uma luz sobre as nossas vidas na hora que a gente precisa, como um pó de pirim-pim-pim, vem, puf, faz filho, não, agora eu vou embora. Não, não. Ele está ali conosco o tempo todo. Quando Jesus diz, olha, enviarei o Consolador, ele vai estar com você. Não sou eu, não é você que diz, eu vou e não vai. Eu faço. Não, não faço. Porque já voltei atrás da minha palavra. Mas Jesus não. Ele diz, eu enviarei, e ele enviou. Ele começou e terminou.
Ele foi até a cruz. Ele cumpriu o propósito. E a palavra vai dizer que a gente pode encontrar a luz humana, mesmo não querendo a luz que nos leva à salvação. Nós podemos achar que as nossas vidas estão bem claras, bem transparentes. Mas Jesus sabe que não está. Que tem muitas coisas escuras e precisa ser limpas. A luz natural, ela foi criada. A luz espiritual, ela foi cedida para as nossas vidas. A luz soberana e eterna, ela foi um presente para nós. Porque ainda que a Enel e qualquer outra companhia queira controlar a nossa luz da nossa casa, eles jamais controlam a luz sobrenatural sobre as nossas vidas. E dentre todas essas passagens que a gente leu, a gente vê o povo no início, quando sabe que tem um profeta de Deus, as pessoas irem consultar o profeta, ir até o profeta, aguardando algo do profeta. E quando as pessoas ouviam uma profecia de que viria um Jesus, as pessoas ficavam ali atônitas, precisando e esperando por esse Jesus. Mas a palavra vai dizer que quando esse povo recebe Jesus, e é agradável ver os milagres e maravilhas que ele faz, mas quando ele começa a confrontar as nossas vidas, nós já queremos não mais Jesus. E com o passar dos dias, a gente muitas vezes faz que nem os discípulos quando Jesus foi morto, que acharam que o herói não era o herói que eles esperavam e queriam todos retroceder. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, quando as nossas vidas começam a fazer sentido com Deus, está tudo mil maravilhas. Mas quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, nem o Espírito Santo de Deus, nós queremos falar e nem saber dele. E o engraçado é que as nossas vidas não é diferente de Zebulon nem Naftali. Se Jesus hoje viesse, ele poderia dizer, Naftali e Zebulon, mas nem me conheceram. Mas vocês conhecem a minha história. E vocês conhecem o que aconteceu comigo. Será que teria mais regalias para nós? Ou para Naftali e Zebulon? Quão hora nós queremos conhecer, fazer, desenvolver, e outrora não queremos nada com nada. Mas sabe o que acontece quando nós queremos fazer, desenvolver? Será que a luz que queremos ter é a luz natural ou a luz divina sobre as nossas vidas? E quando não queremos nada, será que estamos acendendo a luz divina ou a luz natural sobre as nossas vidas? A escuridão, a luz natural, ela só vai iluminar poucos metros. Mas a luz divina, ela faz nos enxergar
quilômetros. Que nós nessa noite entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a luz que precisamos. Porque o Pai, Ele deu o seu Filho. O Filho deu a sua vida. E o Espírito Santo, Ele está dentro de mim e de você. Ele não está fazendo sobre a minha e a tua vida o tempo todo querendo aparecer para mostrar que Ele está conosco. Mas nós, pelo contrário, muitas vezes queremos usar Ele para dizer que estamos aparecendo e estamos fazendo. E somos de Deus. Mas em nenhum momento você vê o Deus Pai, o Deus Filho, dizendo eu sou, eu faço, eu aconteço. Mas pelo contrário, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele estava dizendo, ei, você que está em trevas, eu posso te mostrar o caminho. Ei, tá vendo, sabe quem eu sou? Eu sou o Filho que o Pai deu para você. E chega o Espírito Santo como se fosse uma encenação e diz, eu habito em você. Aleluia. Eu não preciso aparecer, eu preciso estar dentro de você e você precisa me ouvir. Aleluia. Você precisa entender que eu sou necessário na sua vida. Porque nós precisamos. Não é da luz natural. Nós precisamos da luz soberana sobre as nossas vidas todos os dias. Não importa se na riqueza, na dificuldade, na perseguição, mas a luz soberana nos direciona. Ela nos ensina. E se for para ter honra, se for para ter glória, se for para conquistar, se for para ganhar, mas que seja com Jesus, que seja com o Espírito Santo de Deus, que seja com o Pai soberano, porque nós vivemos e conhecemos essa trindade. E não há luz natural que sobreponha a vontade de Deus, que sobreponha a luz soberana dele sobre as nossas vidas. Que nós possamos entender que a luz que precisamos todos os dias, ela já existia, mesmo sem sol, mesmo sem lua. Porque a palavra vai dizer que no princípio criou Deus todas as coisas. E o Filho nos formou em carne. E o Espírito Santo veio para quê? Para nos consolar, nos admoestar todos os dias. Então o que precisamos é a luz soberana sobre as nossas vidas. E se essa luz estiver sobre as nossas vidas, não importa as trevas que tentem sobrepor, porque a bondade soberana de Deus, ela vai sobressair sobre as nossas vidas. Amém? Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.